Olá a todos, eu venho aqui agora fazer mais um vídeo sobre a série Dificuldades Bíblicas. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 14, do verso 21 ao 29. Como foi que 2 milhões de pessoas puderam atravessar o Mar Vermelho em um tempo tão curto? De acordo com o relato da travessia do Mar Vermelho, toda aquela multidão de israelitas fugitivos deve ter tido não mais do que 24 horas para atravessar a parte do Mar Vermelho que Deus preparou para que ela passasse. Entretanto, de acordo com os números disponíveis, havia cerca de 2 milhões de pessoas. Você pode ver lá em Números, capítulo 1, do verso 45 ao verso de número 46. Mas para uma multidão desse tamanho, 24 horas não seria suficiente para uma travessia. Então, será que há alguma contradição das Escrituras? Bom, primeiro, embora a passagem possa dar a ideia de que o tempo necessário para que a nação de Israel fizesse aquela travessia fosse curto, esta não é uma conclusão obrigatória. O texto afirma que Deus fez com que um forte vento oriental soprasse e recuasse as águas toda aquela noite. Você pode ler em Êxodo capítulo 14, do verso 21. Então, quando Deus diz que o povo de Israel saiu dali e tinha que sair depressa, isso não dá uma ideia de que eles tinham que abandonar o Egito em 24 horas, que tinham que sair dali, porque depois de 24 horas o faraó ia atrás dele. O texto não diz isso. O texto também diz que Deus é o Todo-Poderoso e ele demorou a noite inteira de soprar sobre as águas. Então a gente tem que ter ali um manejo nas palavras e na narrativa para entender o que o autor está querendo dizer. O verso de número 22 parece indicar que logo na manhã seguinte a multidão de israelitas começou a caminhada pelo leito feito dentro do mar. Então a gente acredita que no texto de que Deus não soprou as águas primeiro, depois que soprou as águas o povo passou. Não. Está dando a entender que Deus soprou a noite toda aquele vento, a partir do momento que ia se abrindo o leito nas águas, o povo ia atravessando. E nenhuma parte da Bíblia diz que depois que Deus soprou e fez a barreira das águas, não, agora vocês podem passar que abriu o leito todo. Não diz isso. E o versículo 24 afirma também: na vigília da manhã, o Senhor viu o acampamento dos egípcios. Na vigília da manhã, o Senhor viu o acampamento dos egípcios. Então o povo já estava passando e Deus soprando as águas. Finalmente, de acordo com o versículo 26, Deus disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios. Entretanto, não há nenhuma referência alguma sobre o tempo em que este comando foi dado. E não é obrigatória a conclusão de que Israel tenha completado a passagem daquela mesma manhã. Então não existe essa questão de que eles teriam que passar as 24 horas ali. Não temos essa questão de tempo, de quanto tempo eles passaram ali. Não temos. O que temos são uma ideia, tá, de que eles passaram aquele tempo ali diferente do que aparece nos filmes. Bom? E um outro detalhe também que nós vamos entender ali. Então, a gente não pode admitir que o povo passou 24 horas atravessando de um lado para o outro. Né? E isso assim também não é tão impossível como possa parecer. E a passagem também não diz que o povo cruzou o Mar Vermelho numa fila indiana, uma atrás do outro. Eles poderiam abrir 3, 4 quilômetros de largura e o povo ter passado todos ali. Né? Ou que tenha tido passado por uma faixa de terra seca, da largura de uma rodovia dos nossos dias, um exemplo assim. Nós não temos esse tipo de relato, por quê? Porque os autores não eram jornalistas. Eles não se prendiam a esse detalhe. E a passagem não diz que o povo cruzou o Mar Vermelho numa fila indiana. De fato, é muito mais provável que Deus tenha aberto uma seção de alguns quilômetros de largura do mar. Isso certamente estaria de acordo com a situação, já que é muito provável que o acampamento de israelitas nas margens do Mar Vermelho se estendesse por uns 5 quilômetros. Quando chegou a hora do povo marchar sobre o solo seco, provavelmente eles se moveram como uma grande multidão, avançando como um exército que estivesse invadindo as linhas do inimigo. E nós temos que falar também que na questão do inimigo está atrás dele. Então eles não caminharam, com certeza eles correram e levaram um número maior de pessoas para que eles atravessassem muito mais rápido. Em Êxodo capítulo 13, verso 18,
o mar é chamado de Mar Vermelho. Mas em hebraico, a palavra é Yam Suf, que pode ser traduzido como Mar de Juncos. Esta era possivelmente uma referência a uma parte do mar, bem mais ao norte do que se chamou do Golfo de Suez. Parece ser este o caso por várias razões. Primeiro, o Golfo de Suez não era conhecido por ter juncos. Segundo, ele é muito mais ao sul de Pihariot e Migdol, onde Israel acampou junto ao mar. De acordo com os versículos do número 2, terceiro, para que Israel atingisse a extremidade mais ao norte do Golfo de Suez, eles teriam de ter atravessado uma grande extensão no deserto. E tal tipo de jornada não é indicado no texto. O Mar de Juncos não era simplesmente uma extensão da terra pantanosa e rasa. Tá? Mas isso é evidente por pelo menos duas razões. Primeiro, o versículo de número 22 nos afirma que quando o mar foi repartido, as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, Deus não somente abriu o mar, mas como ele estendeu uma muralha sobre os dois lados. Isso, obviamente, não aconteceria se o mar fosse apenas um pântano. Segundo, depois que os egípcios entraram pelo mar em perseguição a Israel, Deus instruiu Moisés a estender as mãos sobre o mar, e as águas voltaram ao seu nível normal e cobriram os carros e os cavaleiros em todo o seu exército de Faraó que haviam seguido no mar. Pode ver lá em Êxodo capítulo 14, do verso 14 ao verso de número 28. Então dá-se a entender ali que não era raso. Eles cobriam os carros e os cavalos do Faraó. Esta não teria sido uma descrição correta se o Mar de Juncos fosse simplesmente uma extensão de uma terra pantanosa e rasa. É impossível que o mar tenha sido o que é conhecido hoje como Lago Balar. Este lago, embora tenha desaparecido em decorrência da construção do canal dos Reis, provavelmente não tinha mais do que 20 ou 25 quilômetros de largura. É claro que não haveria problema algum para que toda aquela multidão pudesse atravessar essa distância em um dia. Mesmo que suponhamos que Israel tenha atravessado pela parte mais larga do Reis, isso também não é um problema. Se admitirmos que a extensão atual do Golfo é comparável a uma extensão daquele tempo, é provável que ele tivesse, em média, não abaixo de 65 km. Teria sido necessário caminhar uma velocidade inferior a 3 km por hora para acusar aquela extensão de 65 km em 24 horas por dia. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um apanhado do texto em relação a exatamente o que se aconteceu. Mas os detalhes, infelizmente, nós não temos aqui. Os autores que escreveram não eram escritores. Eles eram contadores de história. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. E nos vemos, então, na próxima aula, onde falaremos, então, sobre as dificuldades